Ele diz que aquele que semeia muito vai ter. Água mineral. O quê? Para tudo! Para Mostrar que você sou então está quem tá comigo vamos embora. Pagou o estacionamento? Não. Vou deixar o pago lá. Ô, Meri.
curva, lá pra aquela curva lá, ó, bem feito. O apóstolo Paulo, entendendo tudo isso, ele disse que aquele que semeia muito vai colher muito. O que semeia pouco, colherá pouco. O que ele estava dizendo é que se você semear, vai ter colheita. Se é pouco ou se é muito, vai ter colheita. E aí ele vai dizer: cada um deve contribuir segundo o propósito do coração, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama aqueles que contribuem com alegria. E nesta noite, você que ama a obra de Deus, o Espírito Santo é quem vai tocar teu coração. Eu gostaria de orar. E você vai pegar na tua mão a tua oferta. Você vai pegar na tua mão o seu dízimo. Você vai pegar na tua mão a tua contribuição. Aquilo que Deus preparou, aquilo que Ele está tocando no teu coração. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E se Ele está tocando, é porque Ele já providenciou tudo para você ofertar e contribuir. Quem entende isso, diga amém. Então eu quero pedir mais uma vez que a igreja se coloque sobre os teus pés. Se coloque sobre os teus pés. E nós vamos orar. E nesta oração eu quero orar consagrando a oferta. Eu quero orar consagrando o seu propósito, aquilo que Deus está tocando no teu coração. Se você fez um voto com Deus e veio hoje para cumprir esse voto, pega ele na tua mão. Se você trouxe o seu dízimo para ser consagrado, pegue ele na tua mão. Ajude a obra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Fecha teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu quero neste momento, Senhor, abençoar a vida de cada ofertante, de cada dizimista. Aqueles que o teu Espírito Santo está tocando o coração deles. E se está tocando, Senhor, Colocar o cinto. Coloca o cinto.